Salve. Salve, galera! Vamos dar início aí ao nosso segundo bimestre de uma forma diferente, né? Através das nossas videoaulas, porque infelizmente a gente ainda não pode se reunir na escola, ainda estamos aí passando por esse momento difícil, essa pandemia, esse isolamento social, mas que é necessário para que todos nós estejamos bem ao final disso tudo, ok? Enquanto não dá para a gente se encontrar presencialmente, a gente se encontra aqui através das nossas ferramentas virtuais, né? Através da internet, ok? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso segundo bimestre, dando início ao absolutismo, formação dos Estados Nacionais Europeus, ok? Então, o que é a formação dos Estados Nacionais? Vocês lembram bem que nós estudamos muito isso ano passado, a questão do feudalismo, né? O período em que a Europa vai passar por um momento de reconstrução social, invasões de povos bárbaros, declínio do Império Romano, então vão se criar formas de viver na sociedade e que agora começam a se tornar obsoletas. Tá? Então todo aquele sistema montado dentro do feudalismo agora não se encaixa mais. Agora que eu digo quase 1000 anos depois, né? O período da Idade Média, o feudalismo durou mais de 800 anos. Ao todo, da Alta Idade Média, feudalismo, Baixa Idade Média, 997, 95 anos, alguma coisa assim. Ok? Então, o que vai começar aqui? Os reis vão começar a se unir com a burguesia e vão começar a assumir o governo total das nações. Fazer com que acabem os feudos e que todo o comando volte para a mão do rei. Passe a ser um governo central. Lembra a primeira coisa que nós falamos sobre característica do feudalismo? Descentralização do poder. Característica do absolutismo, centralização do poder. O poder volta para a mão dos reis, ok? Então, qual é o sentido disso daí? Crise no modo de produção e o início do alinhamento das forças do modo de produção capitalista. O que vai fortalecer esse capitalismo? Principalmente o advento das cruzadas. Quando o ocidental começa a ir ao Oriente, naquelas batalhas, naquelas campanhas militares e religiosas, eles começam a abrir rotas comerciais. Eles começam a tirar da mão dos árabes as rotas do Mediterrâneo. As rotas do Mediterrâneo que eram praticamente 100% dominadas pelos turcos, pelos muçulmanos, passam agora a ser dominadas pelos genoveses, pelos venezianos. As rotas terrestres passam para as mãos dos ocidentais. Então começam a ter uma retomada muito forte do comércio. Com a retomada do comércio, volta o crescimento das cidades. Com o crescimento das cidades, aquelas pessoas que viviam lá no campo, mas que possuem habilidades, ou seja, são artesãos, sabem produzir algum produto, deixa o campo, parte para a cidade. E vão ter N fatores, vão ter as guerras, as doenças, as questões climáticas. Tudo isso vai fazer com que haja uma quebra nesse modo de produção feudal, essa crise no modo de produção feudal. Principais aspectos: progressivo enfraquecimento das relações de serviço. Óbvio, quando o senhor feudal começa a impor muito e o povo começa a se sentir extremamente explorado, vendo outras possibilidades de sobreviver, principalmente com a ida para as cidades, eles começam a deixar as cidades. Dentro desse período também vão acontecer muitas jacqueries, que são as revoltas populares, onde o povo explorado começa a não ter as condições mínimas de sobrevivência e atacam os castelos. Então, tudo isso vai fazer parte dessas novas mudanças. Desenvolvimento das atividades comerciais e artesanais. Eu sou artesão, por que eu vou ficar aqui sendo explorado? Vou para a cidade, vou fabricar o meu produto, vou vender, vou
sobreviver, vou ganhar o meu dinheiro. Crescimento das populações urbanas e o aparecimento de uma nova classe social. Isso aqui, a burguesia. A burguesia vai ser o ponto-chave de toda essa reestruturação social, política e econômica europeia. A classe burguesa que vai surgir a partir do comércio vai ser o ponto crucial do fortalecimento do absolutismo. Transformações econômicas e sociais começam a ficar inadequadas. Aquela questão de cada feudo ter a sua ordem já não se encaixa mais. O governo começa a ver que ele precisa ter algo unificado, senão daqui a pouco o rei se torna dispensável. Para que o rei se os senhores comandam os seus feudos, ok? Ou seja, politicamente falando, o aparecimento das monarquias nacionais. Eu sou o rei, eu sou o nobre, eu sou o enviado de Deus para estar aqui governando. Vocês são meus súditos. Para isso, ele precisava de quê? Além do seu poder, além da sua nobreza? Dinheiro, né? Então, por isso que a burguesia vai ser o, digamos assim, o fiel da balança. Então, para que possamos ver essa questão, precisamos ter clareza. Conceitos de Estado e nação. Então, vamos lá. Estado, 3 elementos fundamentais: território, população, governo soberano. Ok? Então, quando se tem isso, se tem um Estado. Nação, grupo social cujos membros de um mesmo idioma ou o mesmo padrão básico e costume e o mesmo passado histórico. Podemos ter em um Estado mais de uma nação? Sim. No período recente da nossa história, dos Estados comunistas, da União Soviética, aconteceu muito isso. A própria Tchecoslováquia, ela era o Estado da Tchecoslováquia, mas ela tinha lá dentro 2 nações. Ela tinha os tchecos e os eslovacos. Por isso que havia uma briga muito grande lá dentro, até que ali pela década de 90 houve a separação e hoje existem 2 estados, 2 nações. Ok? Então, o Estado é o seu território, o Estado são as pessoas que estão dentro daquele território, mas nem sempre as pessoas dentro do território são membros da mesma nação. Ok? Estado é possível viver diversas nações, como eu acabei de dar aí o exemplo da Tchecoslováquia. É possível que uma nação viva mais do que o Estado, no caso da nação alemã, no período da Guerra Fria, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Uma mesma nação dividida em 2 estados. Aí já ao contrário da Tchecoslováquia, que era um Estado, 2 nações. A Alemanha vive o processo inverso. 2 estados, uma única nação. Ok? E o Estado viver uma nação em sua totalidade. A maioria dos estados hoje, na época, era a Inglaterra, a França, eles tinham isso. O poder e tendências universalistas, que representava a Igreja do Sacro Império Romano. A Igreja, através do papado, tinha o seu prestígio, então isso já começa a mudar. Vejam só, essa questão dos impérios religiosos, eles vão, a partir das mudanças, também mudar as suas estruturas. Eles vão continuar aliados aos reis, eles vão continuar tendo seus poderes. É óbvio que nesse período aqui, principalmente a cristã católica, ela vai perder um pouco de poder, mas já vista que já houve aqui o advento, tá, do início da Idade Moderna, a partir de 1518, já vai ter sido instituído o advento da Reforma Protestante. Então, alguns desses estados, eles são cristãos, mas não são mais católicos, ok? Então, tendências particulares. A monarquia só existia pro forma, ou seja, praticamente os reis eram os meros senhores feudais, o rei dominando tudo, ok? O rei limitava-se a possuir uma posição honorífica superior, em tese, à dos demais senhores feudais. Isso aqui é o que acontecia
antes, tá? Isso aqui é o pré-absolutismo. Existia o rei, mas diretamente o poder não era dele. Então, por isso que eles começam nessa afirmação da questão das monarquias nacionais. E por isso que vai ser muito importante essa aliança, rei e burguesia. O rei tinha o poder de ser o rei, mas não mandava porque tinha os senhores feudais, ele havia dividido o seu poder. O burguês passava a ter o poder financeiro, mas não tinha o poder político por não ser nobre. Então, rei e burguesia tinham os elementos para estar no poder. Mas quem tinha mais poder ainda eram os senhores feudais, porque estavam regionalmente próximo ao povo, comandando seus feudos. Então, a união desses dois aqui vão, de certa forma, tirar o poder da mão dos nobres senhores feudais. Detalhe, não deixam de ser nobres. Então, a monarquia nacional passa a existir à medida que o rei consegue estabelecer sua soberania sobre uma nação, unificando. Burguesia atua no processo de formação. Então, é importantíssima a participação da burguesia. A formação do Estado Nacional significa a união das leis, da justiça, pedágios, impostos, alfândegas, pesos e medidas. Tudo controlado. Aquela questão de pesos e medidas, uma arroba, tantos quilos, um alqueire, tantos metros quadrados, tudo estabelecido, tudo controlado por quem? Pelo Estado Nacional. Aí aqui vai surgir um probleminha. Quem tem dinheiro? Burguesia. Quem tem poder? Nobreza. Mas aí a nobreza a burguesia vai criar um meio de estar aliado ao rei. Não só o dinheiro vai se importar a eles. Ah, eu tenho dinheiro, então tudo bem. Não, ele quer também o poder. Então aí eles vão começar a questionar isso junto aos reis. E aí que vai surgir o que a gente chama de nobreza togada. Esses nobres, esses burgueses, vão junto aos reis comprar títulos de nobreza. Pago moedas de ouro e o rei me torna duque, conde, barão. Então aí agora eu deixo de ser apenas um burguês, eu passo a ser um nobre rico. Olha aí, para a burguesia apoiar, ela passaria a exercer indiretamente o poder. Indiretamente, porque ela não era nobre. Ela continuava pagando impostos, tudo girava dentro de um Estado através do dinheiro da burguesia. Então, por isso que primeiro eles vão trabalhar aqui nesses elementos, constituindo essas monarquias, vão se favorecer delas, vão enriquecer cada vez mais. E num outro período da história, que a gente vai ver, essa burguesia vai se voltar contra as monarquias. Então, eles mesmos vão criar as monarquias absolutistas. Então, a burguesia vai ser o fiel da balança que cria o absolutismo. Alguns séculos depois, a burguesia vai ser o fiel da balança que derruba o absolutismo. Certo? Então, crise do século XIV, isso já é o final da Idade Média, leva os senhores feudais a impor obrigações mais pesadas. O que vai acontecer? Revoltas, as jacqueries. A definição para jacquerie, ela altera dentro da historiografia. Alguns dizem que jacquerie vem do termo jacques, que na França era designado aos Zé-Ninguéns. Outros dizem que jacqueries vem por conta da roupa que eles usavam, chamados jaquetas, que eram tipo umas blusas de pano pobre, do mais simples possível, e que eles usavam principalmente na questão do trabalho. Então, jaques, ou seja lá da onde se designa o termo, sabe-se que os jaques, eles eram sinônimo de pessoas mais pobres dentro, principalmente da França. Ok? E eles vão atacar, eles vão invadir os palácios, eles vão botar nobres para correr, eles vão roubar comida. E isso vai ser um dos pontos em que o rei vai olhar e vai dizer: opa, eu preciso ir lá, eu preciso mostrar para o meu povo que eu estou do lado deles. E ele começa a fazer isso com o apoio do dinheiro burguês, levar algumas coisas para esse povo e pouco a pouco ele vai tirando a importância do senhor feudal dentro dos territórios. Então, ameaçados por revoltas,
os nobres vão pedir ajuda para o rei. E aí o rei vai lá e se impõe como autoridade. Então, o crescimento da produção artesanal e a expansão do poder das massas rurais breca o desenvolvimento econômico das cidades, transformam-nas em focos de grande tensão. Então vai ter que começar a ter esse alinhamento. O que é importante? O campo ou a cidade? Aí vai entrar a questão política. Muitos burgueses vão comprar o direito de administrar as cidades, porque comprando o direito de administrar as cidades, eles vão controlar quem entra e quem sai, para poder evitar a migração em excesso, que pessoas muito pobres comecem a morar nas cidades, que aí vai causar problemas sociais, vai causar roubos, assassinatos, prostituição, tudo isso. Então, toda essa crise cai na mão do rei e que vai precisar da burguesia para resolver. Então, face ao problema, a burguesia passa a ter mais uma razão para apoiar essa centralização, uma vez que era o único caminho capaz de conter os distúrbios sociais nos centros urbanos. Aquilo que você vê em filmes, séries, tem o castelo, tem um muro, tem uma cidade e tem outro muro, isso é desse período. Aquilo que está dentro do muro, os burgos, ele vai ter aquele muro quando a burguesia começa a administrar a cidade, com o intuito de que agora dentro da cidade só ingressa aqueles que têm dinheiro para comprar um terreno e montar o seu negócio. A cidade, o centro, começa a ser local de elite, ou nobre ou burguesa. E aí o pobre vai começar a morar ao redor, nas áreas periféricas. A solução da crise era o empreendimento da expansão marítima. O que é expansão marítima? É quando alguns estados europeus, os primeiros ali, os pontapés iniciais, vão ser pelo Mediterrâneo, tá? Quando tirar dos muçulmanos, vai ficar esse comércio na mão de genoveses e venezianos, povos da Península Itálica. E depois, mais na frente um pouco, outros povos, aí os pioneiros de ir para o Atlântico Portugal e Espanha. Por que eles vão para o Atlântico? Eles precisam de novas rotas, eles precisam buscar novos meios, já que as rotas terrestres e as rotas marítimas, para se chegar no Oriente, já tem dono, já fica muito caro ir por lá. Então eu tenho que criar um novo caminho. Ok? E aí que vai começar a expansão pelo Atlântico. E quem vai bancar tudo isso? Burguesia. Somente o rei podia concretizá-la, pois só ele tinha condições de canalizar os recursos da nação para empreendê-la. Mas quem tinha o recurso? A burguesia. O rei tem o poder, a burguesia tem o dinheiro. Segundo a tradição medieval, o poder real era hereditário de origem divina. Por isso que a igreja vai colar em alguns reis e vai continuar pregando isso. Ah, eu estou dividida, sim, mas eu vou continuar aqui do lado de quem manda. O rei exercia apenas o poder de direito, pois o poder de fato era monopolizado pela nobreza. Vai cair um pouco esse monopólio com essa centralização. Ter o poder direito facilitou torná-lo de fato. Tá? Então, se eu sou o rei de direito, se eu sou enviado de Deus, agora não é mais vocês, nobres, que comandam, sou eu. Eu junto com a igreja, eu junto com a burguesia. Ok? Explica por que o processo de centralização não sofria interrupções. Ah, vai passando. Eu sou o rei, passa para o meu filho, que passa para o meu neto, e todos eles vão ser adeptos da minha ideia. Por que eles são adeptos da minha ideia? Porque eles querem estar no poder. Certo? Simples assim. Ensino universitário vai facilitar também porque as universidades vão passar a ter pessoas não só mais da nobreza. Lembra? Antes a universidade, elas foram instituídas pela igreja e mais os nobres que estavam lá. Só que com o crescimento da burguesia, com o enriquecimento da população, muitos burgueses vão entrar nas faculdades, principalmente de direito. E aí eles vão começar a criar as teorias. Aí ele tem eles têm dinheiro e conhecimento. E isso vai ser mais uma ferramenta
para se jogar aí nessa questão do absolutismo, nessa questão da centralização, ok? Então, os atos do poder eram legalizados. Por que legalizados? O rei tinha esse apoio da burguesia. O que ele dizia, além de ser pautado no seu direito divino, agora também era pautado dentro das leis, fundamento jurídico, ok? Fundamentava o direito exclusivo dos reis em distribuir justiça e fazer as leis, certo? Então, começa aqui, ó. Para um Estado funcionar, ele tem que ter o quê? A força, o exército, a justiça e a tributação. Então, exército, leis, impostos. Fechou os 3 elementos que dão base ao Estado. E a força, ela é mantida através de quem? Dos exércitos nacionais. Com essa de exército nacional também, gente, vai cair isso aqui, ó. Aquela coisa de honra. Ah, eu sou o nobre, eu tenho esse direito dado a mim para ser o guerreiro. Oh, acaba aí. Porque o exército começa a ser um local para receber os nacionalistas, aquela pessoa que quer lutar pelo seu rei. Então, qualquer membro da burguesia, até mesmo de classes mais baixas, poderiam agora ingressar ao exército. Eles iam treinar e iam fazer parte das forças militares do Exército Nacional, independente de eu ser ou não nobre, porque agora o Estado vai disponibilizar para os seus soldados todas as armas necessárias para garantir a segurança. O monopólio da força permitia ao rei cobrar impostos. Aí vai entrar um problema, porque muitos desses impostos era mais pago pela burguesia. Muitos nobres ainda iam estar isentos, então vai começar uma certa briga aí, ó. Nobreza, clero, funcionários continuaram isentos. Que são esses funcionários? A grande maioria desses funcionários do Estado eram nobres, filho do duque, filho do conde, do antigo senhor feudal fulano de tal, da região lá dos Cafundó. Então, esses caras continuam tendo privilégios. E a burguesia, que é a engrenagem que movimenta tudo isso, continua sendo explorada. Então, por isso que vão ter aí alguns atritos entre burguesia e alguns nobres. Ampliar os domínios. Aí algumas guerras, né? Tem alguns territórios, tem esse território X, eu quero invadir, a pessoa vai e invade. E nas terras iam caindo em seu poder, o rei organizava a administração através de funcionários, os bailios e os senescais, que contratava ou demitia quando bem entendesse. Então, dominei esse território, coloco um funcionário meu, esse cara segue todas as minhas ordens, ele vai fazer tudo o que eu quero lá dentro. E esse território passa a ser comandado por mim, ok? Indispensável para decisões dos reis, ela tinha que ser uniformes. Então, volta às leis escritas. Lembram, lá na Idade Média, a maioria das coisas eram verbais, os códigos de honra, confiança, a palavra tinha força de lei. Aqui não. Volta o que está escrito. Agora eu tenho um código de lei. Está escrito, você tem que respeitar. E a transformação da corte numa Suprema Corte de Justiça. Tá? Então agora eu tenho os grandes tribunais. Acabou aquela história do fulano que brigou com o Beltrano lá no feudo X de decidirem lá. Não, vem para cá agora. Quem decide tudo é a Corte Suprema aqui do rei, ok? Bom, e dentro disso tudo aí, desse absolutismo, além de todos esses elementos que nós estamos vendo, vão surgir quem? Os teóricos, aqueles caras que vão escrever as suas teorias, ditando de qual a melhor forma de um rei governar, qual a melhor forma de tocarmos tudo isso. E vão surgir vários aí, Maquiavel, Hobbes e assim vai. Então vamos começar agora a ver um por um desses caras. O primeiro deles, um dos mais famosos, o nosso amigo Maquiavel. Tá? Então, no início da Idade Moderna, pensadores dedicaram-se a justificar os poderes absolutos dos reis. Então, eles vão surgir não só para criar teorias, eles vão criar teorias
justificando a importância desses reis. Quem são esses teóricos? Eles foram estudar, a maioria deles advém da onde? Da burguesia. Então esse rapaz aqui é o Maquiavel. Então vamos ver quais são as teorias maquiavélicas. Então, a obra principal dele, O Príncipe. É muito comum você associar a teoria de Maquiavel a coisas, digamos, ruins, a atitudes tomadas de forma violenta ou contrários às leis. A questão é que Maquiavel, ele pregava que para se chegar ao poder ou para se manter no poder, você poderia fazer qualquer coisa. Uma das frases mais conhecidas de Maquiavel é: os fins justificam os meios. Não importa como você chega lá. O importante é que você vai chegar e depois você vai ter que criar meios para se manter. Então, separação entre política e moral no exercício do poder. Tá? E não pretendeu relatar um ideal que levasse à consideração de justiça e perfeição, apenas os meios. E um dos trechos de suas cartas, que vai ser depois transformado no livro Príncipe, ele diz que um rei ou um príncipe não precisa ser bom, basta parecer bom e agir de forma dura, ou seja, ser mal quando necessário. Sou uma pessoa ruim, mas eu transpareço para os meus subordinados, para o meu povo, que eu sou uma pessoa boa. Então aquele povo vai me amar. E quando houver algum ato contra o meu governo e eu decretar que o meu exército mate, ataque, bata, eu vou dizer, eu vou me justificar. Não, eu sempre fui bom. Vocês é que se voltaram contra mim. Então, é todas essas ideias que Maquiavel coloca. Tá? Você é uma pessoa má, mas você se faz de bonzinho para se manter ao poder. Você, para chegar ao poder, você tem que trair alguém, você tem que matar, mas chegue ao poder. Depois você, se possível, se necessário, de sua vontade, dê uma força para aqueles que você deixou para trás. Olha, eu fiz aquilo, mas agora eu estou aqui no poder, eu vou te ajudar. Ok? Então, as teorias de Maquiavel, elas são principalmente voltadas a como se atingir o poder e como se manter no poder. Ok? Então, galerinha, é isso. Essa é a nossa primeira aula, tá? Aí, para a semana vem aí a segunda e a gente vai continuar esses teóricos, vendo novas teorias de novos pensadores e de tudo como vai se criar aí esse governo absolutista, esse governo centralizado dentro da Europa, tá ok? Então valeu galera, até a próxima, forte abraço!